Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, sou administrador, presidente e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar continuidade à nossa aula, né? É a nossa 17ª aula, falando um pouco, né? A gente já falou, né? Vai falar mais um pouco da psicofonia, psicografia e evidência e audiência. A gente falou já das classificações, né, da mediunidade, né? E como a gente falou anteriormente, né, a psicofonia é aquele médium que o espírito, né, ele dá a comunicação a ele. A gente falou que é da importância do GEM, né, que é como uma iniciação no centro espírita, numa casa espiritual, né, o estudo mediúnico, né, sempre ele é muito importante e está sempre ajudando ao médium, né, a servir de meio para o mundo espiritual, né, do mundo espiritual para o mundo físico, e facilita bastante, né, os espíritos poderem se comunicar, dar suas mensagens, né, através de nós. No caso da psicofonia é a comunicação. Então lembra muito na mediúnica, né? Muitas vezes quando ele já está dentro do centro espírita, né? Já no GPM, né? Que é o grupo de práticas mediúnicas, né? Antes de entrar como trabalhador da casa, ele acaba o espírito vindo e dizendo: olha, eu estou sentindo isso, né? E aí vem o doutrinador e começa, que é o dirigente da reunião, começa a conversar qual a relação que você tem, o que aconteceu e tal. E aí começa a exercer um diálogo, né, entre o espírito, né, através do médium, com o doutrinador, para que possa ajudar esse irmão, né? No caso da psicografia também é a mesma coisa, né? Na psicografia, a gente falou do caso da mecânica, da semimecânica, então às vezes o médium tá e ele pode até muitas vezes ouvir o que o espírito quer, a mensagem que o espírito quer dizer, quer que ele ali ditando para ele o que ele tem que escrever, e de repente tem toda uma preparação antes, tem que se conectar com o mundo espiritual. O espírito ele já sabe a mensagem que ele quer dizer, já sabe o que ele quer falar. Então exige uma preparação do médium, né? Exige um estudo. Então ele está ali e ele tem uma harmonização, tem uma concentração, e muitas vezes a mão dele discorre ali com a caneta, né, o lápis, o papel, ele começa a escrever as mensagens. E existe muitas vezes dele perder, né, ficar sem ser como se fosse consciente, e aí depois ele recobre e vê a mensagem, né? Tem a vidência, né? Na vidência a gente lembra, né, que muitas vezes a gente tem aquele flash, né? Sal até fala déjà vu, né? Como se fosse uma visão daquilo que fosse, né, uma orientação do espiritual daquilo que fosse acontecer, né? Muitas vezes até lembra muitos sonhos também. Às vezes a gente acha que o sonho é acaso, mas não. O sonho ele tem uma ligação com o espiritual. O espiritual ele se comunica com a gente através dos sonhos. Depois a gente vai falar um pouco mais. Tem uns casos de desdobramento. Muitas vezes a gente dorme, né? E quando a gente dorme, o nosso espírito, a gente falou que o espírito ele continua ligado ao nosso corpo físico pelo cordão fluídico, né? Na teosofia eles chamam até de antacarana, né?
e aí ele continua ligado, e aí muitas vezes o espiritual leva o nosso espírito a várias, pode levar até uma colônia de estudo, onde a gente possa realizar vários estudos lá. A gente pode ir a vários lugares, né? E depois a gente vai estudar um pouco mais sobre isso também. E tem um caso também de ir na clareaudiência, né? A gente ouve, né? Tem um deslocamento, né? Da nosso globo, né? Que o auditiva, a nossa parte auditiva, né? Então a gente começa a ter uma audição do espiritual, a gente começa a ouvir melhor o mundo espiritual. A gente falou que todos nós somos médios, né? Que Allan Kardec falou, em regra, porque a mediunidade ela é orgânica, então um alimento que a gente ingere, ele entra na nossa corrente sanguínea, gera o ectoplasma, e os espíritos se utilizam do nosso ectoplasma, porque os espíritos não possuem ectoplasma, só nós que possuímos o nosso corpo físico, e através disso ele descreve o que seriam os fenômenos mediúnicos, né? As situações, as condições. E aí a gente começa a ter uma audição mais apurada, né, do mundo espiritual e escutar. Tem o caso do médium ostensivo, né, que a mediunidade ela já está num caso mais aflorada, né? Então a gente falou do caso já do médium que está no curso mediúnico, que já está dentro da casa espiritual, do centro espírita, né? Muitas vezes esse processo, né, acontece fora também, só que de uma forma completamente desordenada, onde ele passa por várias perturbações, fica sem entender nada, até que ele possa chegar ao centro espírita e educar a mediunidade dele, começar a entender e trabalhar isso, né? Então, aí passado tudo isso, né? E a audição, ela é uma forma de comunicação do espiritual, então muitas vezes é um irmão que precisa de auxílio, de ajuda, né, ali, e muitas vezes é um mentor também que quer se comunicar e você não consegue entender porque você não está no nível de consciência ainda para conseguir entender essa mensagem. Então precisa de uma preparação, precisa de um estudo, né? A gente fala até do caso de missão, né? Um médico que tem uma missão. Todos nós temos uma missão, né? Tem uns que têm uma missão que é um pouco mais rígidas e outros já são missões diferentes, né? A gente fala e passado esse momento é onde ocorre, né? Tem-se a conclusão do gene, né? Tem como se fosse a divisão dos grupos, né? E às vezes pode até haver uma confraternização, né? Mas tem as divisões dos grupos, né? A gente falou até na primeira aula, a gente falou que tem as divisões dos grupos. O GEM está composto de 50, né? 50 alunos, né? 50 pessoas participando. Então, cada grupo vai ficar com 5, 7, 8, estou dando só um exemplo, né? E aí, onde cada grupo vai ter um dirigente, que é um trabalhador, um doutrinador, um trabalhador da casa, já, né? Que já vem há um tempo já, e vai ficar responsável por esse grupo. Às vezes é um, pode ser dois também, né? Muitas vezes. E aí é onde vai dar início ao GPM, que é o Grupo de Práticas Mediúnicas, onde é mais 6 meses até que possa realmente se tornar um trabalhador da casa, né? E começar a trabalhar nas mediúnicas da casa, né? Atendendo os pacientes que vão chegando nos centros espíritas, na casa espiritual, né? Então a gente faz um encerramento aqui do nosso estudo do GEM e posteriormente a gente vai estar dando início a outros estudos, né? Gratidão.